A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito na DNFM. Como sempre, aqui estamos com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal, num programa onde não há ideias fixas. Ora, hoje, dia 18 de maio, vamos falar sobre o regresso do turismo, a reabertura e a situação do Covid entre economia e saúde pública. Mas já lá vamos. Primeiro, como sempre, temos as notas de abertura. Bento Anastácio, boa tarde, bem-vindo. Notas para a abertura do programa de hoje. Boa tarde, Luís, boa tarde ao Ricardo e ao Alberto e a quem faz o favor de nos ouvir. Se nos estiver a ouvir neste momento no seu automóvel, eu peço-lhe que dê meia volta, vá até à Praça do Sertório, a ser solidário com o povo da Palestina. Eu vou começar por uma nota que, de facto, não queria, por vários motivos. Pessoais, inclusive. Morreu o Fittipaldi da Chaimites. O meu camarada Diniz Almeida já não está entre nós. O Covid levou-o. O revolucionário ficará. A luta continua, camarada. A minha nota para hoje tem a ver com uma coisa que eu não consigo entender. E peço desculpa para ver se me ponho em condições. Eu dei por ter andado em visita ao Conselho de Évora o presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz. Não veio a convite do seu homólogo de Évora, pavoneou-se por aí. Ao que consta, veio explicar aos cidadãos de Évora como se antecipa a vacinação, mas não precisava, já que aqui os serviços estão a funcionar bem, ninguém precisa para ser vacinado fazer à la Calisto e dar o golpe. Eu acho de muito mau gosto que alguém que quer ser candidato a uma Câmara Municipal continue a exercer funções numa outra. Haja o mínimo de decência, haja o mínimo de bom senso, haja vergonha na cara. Tem todo o direito o senhor de ser candidato, já que não pode ser lá, e sobre os recandidatos depois da terceira vez no Conselho ao lado, sobre isso já falei, toda a gente sabe que eu acho que isso viola os princípios da ética republicana. Mas estar em campanha eleitoral no Conselho vizinho, sem ainda ter tido a dignidade de deixar o cargo de Presidente de Câmara, mostra ao que chegou a ética neste país. Lembrar que nem o Pedro Santana Lopes fez isso. Nós estamos num país em que hoje podemos utilizar o Pedro Santana Lopes como exemplo de ética. Ai, Portugal, Portugal. Bento Anastácio, obrigado. Deu as suas notas para a abertura do programa de hoje. Ricardo Freixal, bem-vindo. Como está? Que notas traz para o programa desta terça-feira, dia 18 de maio? Só precisamos que ligue o microfone, porque já sabemos que aqui o início, toda a gente tem o microfone cortado. Vamos lá. Boa agora tarde. Sim. Há 8 dias há muito tempo. Entre gravações há muito tempo, 8 dias. Boa tarde, Luís Matias, boa tarde, Bento Anastácio, Alberto Magalhães, boa tarde aos nossos ouvintes. E Luís Matias, na sua introdução, diz como sempre, ou seja, Luís Matias, vamos estando por aqui, não é? Vamos estando por aqui, ainda por aqui estão o fulano, o Beltrano e o Cicrano. Bom, eu respeito o momento de condolências, de sentir do Bento Anastácio pela perda do cidadão Diniz de Almeida, por todos os cidadãos que partem, sobretudo aqueles que partem prematuramente, mas não posso inibir-me de fazer um comentário, porque o Bento Anastácio também fez um comentário político. De facto, ainda bem que alguém parou as chaimites do Fittipaldi, porque de facto a minha revolução não foi aquela, e enquanto revolucionário Diniz de Almeida não me deixou boas recordações. De qualquer forma, que Deus o tenha em paz. Bom, também não posso ficar alheio
porque são fenómenos que são transcendentais do foro desportivo, ultrapassam as nossas fronteiras. O Sporting foi campeão de futsal, campeão europeu de futsal, o Sporting foi campeão europeu de hóquei patins também, e a nível interno o Sporting foi campeão do campeonato de futebol, 12. A vida é feita de pequenos nadas e quando é vivida de uma forma salutar, a vivência, a paixão clubística é boa de se viver, e eu estou satisfeito por isso, e como haverá com certeza muitos ouvintes que são sportinguistas e que são desportistas em geral, portanto daqui o meu viva a estas conquistas, ou seja, como diria aqui um amigo meu, só lhes falta mesmo ganhar o Festival da Canção. Ora bem, está a ser um ano bom nesse aspecto. Depois, como agente de introdução ao tema da rádio, estou satisfeito, já manifestei isso, porque enquanto pertencente ao escalão etário que entrou na vacinação e por ser de risco também, já tinha manifestado aqui o meu sentimento de satisfação pela forma eficaz, correta, como decorreu, ou como eu foi dado a perceber que estava a decorrer o processo de vacinação. E agora, passados que são quase 2 meses, constato através das notícias que os parâmetros nacionais são muito bons, que praticamente os grupos de risco estão praticamente todos vacinados, que o processo continua a decorrer a bom ritmo, e isto é uma satisfação. Nós que aqui apontámos tantos erros e tanta falta de estratégia em determinadas alturas face à pandemia, somos obrigados agora também aqui a fazer o meia-culpa, ou não meia-culpa, mas a registarmos que de facto ainda bem que o processo está a decorrer bem, que continua a decorrer bem, e que este seja um passo extraordinário para que possamos vencer esta terrível pandemia que aqui nos assolou durante quase mais de um ano. Obrigado, Ricardo. Alberto Magalhães, boa tarde, bem-vindo. Notas de abertura do programa desta semana? Eu tinha várias, mas se calhar não consigo dizer todas em pouco tempo. Primeiro, queria dizer que fez agora 3 anos que um grupo de personalidades do interior, do Portugal interior, se constituiu num movimento pelo interior. Eu lembro Jorge Coelho, que já morreu, Rui Nabeiro, Silva Peneda e outros. E eles escreveram um artigo num jornal da capital a recordar esse facto, os 3 anos, e dizendo que as coisas estavam mais ou menos na mesma. E o que é isto de estar as coisas mais ou menos na mesma? Eu só vou pegar em 2 ou 3 dados demográficos para nós percebermos o sarilho em que estamos metidos em Portugal. Por exemplo, 70% da população do continente vive numa faixa de 50 km ao longo do mar, da orla marítima. 50 km. 70% das pessoas. Mas o pior que isso é que 82,5% dos jovens com menos de 25 anos estão nessa faixa. Isto é, no interior do país, apenas restam 17% de jovens com menos de 25 anos, dos jovens deste país. Ainda posso dar outro número. 45% da população vive na área da Grande Lisboa, somada à área do Grande Porto. Isto é o país que temos com uma desproporção abissal entre a acumulação de gente no litoral e o deserto ou a desertificação cada vez maior, e que vai acelerar com certeza, visto que como não há gente nova, não vai haver filhos nos próximos anos, sobretudo nas próximas décadas. Portanto, isto é suficientemente grave para deixar aqui um alerta, e não só as pessoas do interior, mas também o Governo Central devia ver isto. Além disso, dizem eles, este movimento, que quer o Plano de Recuperação e Resiliência, quer o Portugal 2030, quer o Plano Nacional Ferroviário, não mantêm uma disparidade abissal entre o litoral e o interior, de investimento. E, portanto, o investimento público, que deveria, se calhar, concentrar-se em algumas áreas do interior, continua aí quase todo
para o litoral. É pena. Fico-me por aqui. Queria também falar, desculpa, eu queria falar muito rapidamente, não posso deixar passar, sobre a reforma das Forças Armadas que está neste momento a ser discutido hoje na Assembleia da República. Isto é muito curioso. Eu ontem li num sítio qualquer que neste país, em que não há serviço militar obrigatório, houve 3.000 objetores de consciência. Isto é, 3.000 pessoas que se deram ao trabalho de arranjar atestados e arranjar testemunhas e arranjar motivos para faltar ao único dia em que tinham que ir aturar a tropa. Isto é muito curioso. E tanto mais, mas além de ser curioso, é perigoso, porque nós vivemos num mundo em que os Estados Unidos já não são a potência hegemónica, ou ainda são, mas por pouco tempo provavelmente, em que a China está a levantar a crista, e nestes momentos de transição de potências hegemónicas tem costumado haver nos últimos milénios, tem costumado haver guerras, e guerras, então no último século, guerras mesmo a sério, guerras globalizadas. E isto de Portugal não ter serviço militar obrigatório, da Europa ter umas tropas de caca, desculpem-me assim, de nós termos 5 fragatas e só uma funcionar porque precisa das peças das outras 4. Mas não é por falta de contra-almirantes, para funcionar. Quer dizer, a mim cheira-me mal. Não posso deixar de dizer isto. A mim cheira-me mal. Muito bem, estas foram as notas de abertura do A Torto e Direito. Partimos para o tema da agenda desta semana. Falamos sobre o regresso do turismo com a autorização de voos não essenciais na União Europeia e também de Portugal ficar na lista verde do Reino Unido à frente de outros destinos, como a Espanha, Grécia e Turquia, destinos que competem pelo mesmo mercado de sol e praia. Bem, já que falamos de sol, será isto uma retoma, uma ajuda clara à retoma da economia e do turismo, ou será mesmo um sol de pouca dura para este setor? E que riscos existirão para a saúde pública? Temos de colocar tudo nos pratos da balança, Bento Anastácio. Que comentário fazes esta decisão e essencialmente este acontecimento? Não é só uma questão de decisão política, naturalmente. Estamos num movimento que se vai começar a notar mais também na nossa cidade e na região, mais cedo ou mais tarde. Pronto, teremos que dividir isto em várias partes e vamos começar pela abertura à saúde pública por aí fora, e lá iremos. Penso que num país como o nosso, em que um dos grandes suportes das nossas exportações são precisamente o sol e a praia, e depois o Golfo, etc. Ou seja, nós vendemos serviços e vendemos essencialmente serviços na área do turismo. É uma parte mais que significativa da nossa economia. Qualquer raiozinho de sol que caia sobre as lamas em que este setor está é sempre bom, que é e vamos ver se ainda virá a tempo de salvar as moratórias de setembro. Portanto, pelo menos diremos que pelo número de aviões que chegaram ontem, etc., vai haver nos próximos dias um retomar da atividade no setor turístico. Não é a solução para a economia nacional, é obviamente um pontapé fraquinho para que isto comece a bola a rodar. Em relação às questões de saúde pública, penso que é a altura de nós também começarmos a desconstruir alguns mitos à volta do animal. Como diria, a maior parte de nós já somos todos maiores e vacinados. Sim, quando a gente era novo e queria ir a um sítio qualquer, invariavelmente dizia assim, filho, quando fores maior e vacinado. Portanto, agora como maiores e vacinados, já podemos começar a ir aos sítios e podemos começar a ter a nossa vida normal. É claro que tem que haver cuidado em
ver a forma como que chegam as pessoas que nos visitam. E, obviamente, que terão que ter ou a vacina, e pronto, não se fala mais nisso, está vacinado, siga, ou para os mais jovens, um teste negativo, obviamente. E não pode ser um teste daqueles que a gente, meios manhosos, que se compram na net ou qualquer coisa destas. Tem que ser um teste certificado que garanta que aquele cidadão ou aquela cidadã venha de onde vier, vem em condições de não perturbar a nossa saúde. Assim como quando nós saímos e vamos para outro país, temos que ter condições de não ir perturbar a saúde pública naquele país tão normal como isso. Eu penso que é a altura de começarmos a descomplicar esta coisa da saúde pública, já que não nos podemos pôr a jeito, é claro, continuam a morrer pessoas, e isto não quer dizer que voltemos a andar todos com medo de pôr o pé na rua, com medo de nos sentarmos no sofá, ao lado do vizinho, no cinema ou noutro sítio. E uma das coisas que nós vendemos bem é a nossa forma de ser, o facto de ser português e de receber à portuguesa, e de ter uma cultura à portuguesa. Quando nós deixarmos de ter isso, deixamos de ter turistas, porque eles já não têm razão nenhuma para cá vir. Portanto, vamos recebê-los como sempre recebemos, quem nos visita, e vamos esperar que as autoridades tenham o cuidado de ter tomado as medidas que são necessárias para que quem quer que seja bem-vindo. Ricardo Freixal, temos então de colocar estes dois pontos, cada peso no seu prato da balança, entre a recuperação da economia, o regresso do turismo, essencial para milhares de empresas, para milhares de trabalhadores, e a saúde pública. Poderemos correr riscos com esta abertura ou não? Bom, várias vezes aqui colocámos o debate, e eu sempre disse que, bom, pese embora aqui a suspensão temporária obrigada pela pandemia de alguns setores de atividade que geram trabalho, que geram emprego, que geram riqueza, eu sempre disse e sempre mantive a esperança de que, assim que existissem condições do ponto de vista de conjuntura nacional favorável, também a pouco e pouco os diversos setores transversalmente iriam retomar a sua atividade, e aqui está para já o turismo, quiçá aquele que terá sido mais penalizado e que terá demorado mais tempo a retomar, por toda a conjuntura e por toda a estratégia de estabelecimento de corredores sanitários, essa coisa toda. Aqui está o turismo, portanto, a tentar retomar. Bom, naturalmente que esta fase de transição era inevitável, e estou como partilho da opinião do Bento, numa esperança de que, face à atual conjuntura, tudo isto tenda para melhorar, mas caldinhos de galinha e panos quentes nunca fizeram mal, ou seja, tal como nós aqui, dentro do nosso espaço, adotámos padrões de comportamento completamente diferentes que temos hoje e que vão manter-se com certeza ao longo da nossa vida e que não tínhamos antes da pandemia, também do ponto de vista de saúde pública e de controlo, terá que haver a manutenção de algumas regras para que nós, quando saímos, se eventualmente sairmos do nosso espaço geográfico, não possamos interferir com aquilo que se passa em âmbitos de saúde nos países para os quais nos dirigimos. Também devemos estar salvaguardados através das entradas, que qualquer coisa possa suceder que perturbe o status quo que vivemos neste momento. E, portanto, isso compete a nós, aos agentes que estão diretamente em contacto com os turistas, a salvaguardar a sua posição e as suas normas de comportamento e impor as suas normas de comportamento em termos dos espaços onde há esse convívio, mas a nível do país em geral, as entradas, penso, não sei se haverá com certeza que haverá alguma tentativa de controlo
da condição sanitária daqueles que entram e também para nós daqueles que saem. E daí, a partir daí, oxalá que, com todas estas cautelas, que tudo comece a resultar favoravelmente, que o turismo comece também a funcionar como polo de criação de riqueza, de vivência social também, porque de facto uma parte significativa da nossa vivência social em termos de comunidade depende também da capacidade que nós temos de usufruir da oferta turística, porque gostamos de fazer negócios à mesa, gostamos de confraternizar à mesa, gostamos de ver futebol à mesa, gostamos de estar à mesa e gostamos de estar na praia também, gostamos de usufruir de todas essas infraestruturas que, oxalá, funcionem, mas atenção, quer dizer, eu penso que é fundamental que as regras aos vários níveis de intervenção, começando pelas autoridades sanitárias a nível nacional, no controle de entradas e de saídas, e depois também ao nível local e ao nível da própria frequência, que todos nós consigamos manter respeito pelas elementares normas de saúde neste espectro de pandemia, porque está favorável a conjuntura, oxalá que se mantenha, mas depende muito da forma como as coisas funcionarem para já, essa manutenção desse status quo. E, portanto, muito cuidado, não é? Alberto Magalhães. Mas pronto, acho que é um passo importante em toda esta viragem, vamos lá, para melhor do que aquela que temos estado até aqui a viver. Alberto Magalhães, vivemos também aqui uma oportunidade neste setor de ganhar cota de mercado aos adversários mais diretos na área do turismo e podemos estar descansados ou não? Relativamente à nossa saúde. Relativamente, bom, Portugal tem essa vantagem sobre os outros países turísticos, sobretudo os do sul da Europa. Foi o primeiro país europeu a controlar a epidemia, a conseguir controlar a epidemia agora nesta vaga. Pelo menos. Portanto, Portugal neste momento está aberto a todos os países europeus, menos a Holanda e a Suécia, suponho eu, que têm muitos casos ativos. Mesmo que alguns dos outros países a que nós estamos abertos têm bastante mais casos de infectados do que nós. Será isto um perigo? Eu penso que não. Eu já, quando fiz uma nota à la minuta sobre os festejos do Sporting, terminava dizendo que, em princípio, não vamos ver um grande aumento de problemas. Podemos ver um aumento de infecções, mas esse aumento de infecções não se vai traduzir, muito provavelmente, em número de mortes e número de internados em unidades de cuidados intensivos e mesmo em enfermarias. Isto porque, quer dizer, eu quando andava no liceu, na filosofia, aprendi que o Auguste Comte tinha dito uma frase que nunca mais me esqueci, daquelas coisas que a gente aprende e depois nunca mais esquece. Saber para prever, prever para prover. Ora, não querendo ser futurologista ou adivinho, não é? Não quero adivinhar a lotaria, mas acho que os dados científicos que nós temos neste momento, aquilo que os epidemiologistas sabem e estudam, dá para entender que com os grupos de risco ou de maior risco praticamente vacinados, com taxas de vacinação superiores a 90%, grande parte deles, com o número de infecções mínimo que nós temos neste momento, não vai haver grande perigo se nós tivermos o cuidado de não deixar entrar pessoas sem o teste feito. Isso é um teste válido, como dizia o Benti muito bem. Isso é um teste válido que nos dê alguma garantia, não quer dizer que apanhe todos os infectados que vêm do estrangeiro, mas que nos dê uma garantia de que apanhe a maior parte. Como nós já estamos, em grande parte, vacinados, os mais idosos e os com doenças graves ou crónicas, que podem ter efeitos cumulativos com a Covid-19, parece-me que podemos estar descansados e aproveitar essa vantagem sobre os outros países turísticos e não sermos parvos, porque
parvos somos nós até noutros domínios que não aproveitamos as vantagens. Por exemplo, o lítio, a gente quer ir comprar lítio aos países que o minerarem. O nosso lítio, que é abundante, há de ficar no chão para não estragar a paisagem, porque nós somos ricos, evidentemente. Espero que isso, não aconteça isso com o turismo e que nos deixemos de parvoíces, de multa, de assinalar logo no dia dos festejos do Sporting, vir anunciar que quem quiser ir à praia este verão vai ter que levar a máscara posta, mesmo até à areia, ao sítio onde vai pôr a toalha, porque senão é multado. Porque nós temos mais que fazer do que aturar parvoíces. Bento Anastácio, com esta reabertura do turismo, a retoma da atividade, é necessário que as empresas coloquem novamente a sua máquina a funcionar, nomeadamente a máquina do pessoal. E houve muita gente que teve de suspender a atividade, uns estiveram desempregados, outros em layoff, mas falo especialmente de uma grande quantidade que provavelmente deixou de ter contrato de trabalho e alguns já não ponderam regressar ao setor da hospedagem, para juntar tudo. Isso é um desafio para este setor do turismo também aqui na nossa região, Bento Anastácio, porque sendo uma região deprimida demograficamente, também temos de ter capacidade de atrair talentos que venham para cá, também nesse setor, não é? O grande problema da empregabilidade na área do turismo é a sua sazonalidade. Os bons profissionais que normalmente trabalham em unidades hoteleiras fazem meio ano em Portugal, meio ano algures numa delegação da mesma empresa do outro lado do Equador. Esses são os que têm o seu emprego garantido e continuarão na sua atividade. Depois temos a maior parte de pessoas que trabalham naquelas atividades e que são trabalhadores sazonais, que viram os seus subsídios de desemprego acabar antes da retoma e que não vivem do ar, tiveram que ir à procura de trabalho noutras áreas. O que faz com que, pela primeira vez, o setor da hotelaria e da restauração terá que ser competitivo em termos de salários. O que não deixa de ser bom. Já que se quer um serviço de qualidade, se apostamos no turismo enquanto um produto de qualidade forte, um produto económico importante na nossa economia, temos que ter bons profissionais e para termos bons profissionais eles terão que ser bem pagos, para não acontecer o que acontece na maior parte dos casos, que é 2 anos depois de iniciarem a sua atividade ou depois pós-formação na área, os que têm formação na área, porque depois também há muita gente sem formação na área que aí trabalha, desaparecem e vão para o estrangeiro, tal e qual como foram os enfermeiros ou como vão quaisquer outros bons profissionais que nós temos no nosso país. E este vai-se notar nesta altura, agora no arranque, vai-se notar a falta que há de pessoal qualificado do nosso país em determinadas áreas, já que a política de baixos salários faz com que nós não tenhamos profissionais, os nossos profissionais qualificados saiam. Toda a gente já passou pela experiência de chegar a um restaurante ou a um bar no Algarve e não ver lá ninguém que saiba falar português a atender os clientes. Por algum motivo não é porque as pessoas do Algarve não queiram trabalhar nos bares ou coisa do género. Não, essa era a mão de obra que havia para aquele preço, alguns deles, como eu fiz quando era miúdo, lavar pratos para continuar as férias. Portanto, é uma altura também em que se pode aproveitar para repensar a própria nova fase que vai haver no turismo, apostar, obviamente, no que nós podemos apostar, que é num turismo de grande qualidade e, sobretudo, por exemplo, a nossa região. O Alentejo é uma região de exceção que atrai um determinado tipo de cliente que é de capacidade económica superior,
que não têm paciência para levar com bichas na praia, nem com coisas do género, essas pessoas exigem, porque vão pagar bem, um serviço de qualidade. E, portanto, temos que, é uma oportunidade para se investir no setor através da qualificação dos seus profissionais e no seu pagamento. Ver o turismo como uma ou outra área de trabalho qualquer. Se nós pensamos na qualificação dos funcionários da Alta Europa ou do Porto de Sines para ser dos mais competitivos que há no mundo, teremos que também pensar isso para para este setor. E penso que em locais como o nosso, com as características do cliente, passa a expressão, que nós temos, será importante a qualificação dos profissionais deste setor e, obviamente, o salário condigno e, já agora, um trabalho sem ser precário. Porque senão voltamos ao princípio, voltamos a não ter gente. Ricardo Freixal, este é só um dos desafios, se calhar até vai tocar noutros setores da economia, mas este de ter novamente as pessoas ligadas ao setor para poder trabalhar, mas também o de atrair os clientes para virem para cá descansadamente passar férias. Falo agora aqui mais concretamente do Alentejo, porque quando falamos em rotas turísticas vindas de Inglaterra ou da Alemanha, que têm realmente os grandes volumes de viajantes, esses viajantes escolhem essencialmente dois tipos de destino. O destino de praia e sol e o destino de golfe ou natureza, que normalmente natureza vão para a Madeira. E não para aqui. Quiçá porque... Portanto, nós temos de ir à pesca dos nossos, não é? Quiçá porque são esses os produtos que mais são de fácil oferta e que lhe entram mais pelos olhos e dentro. Desculpa, Ricardo. Só para dizer o que eu esqueci há pouco. Nós temos no Alentejo o único produto que não se vende ou não se compra e que não se fabrica, que é paz e sossego. E que neste tempo é cada vez o melhor produto turístico. Desculpa, claro, mas tem que ser promovido. Portanto, tem que ser promovido. E quando há pouco eu ouvi o Alberto Magalhães falar da desertificação, a desertificação é transversal a vários setores. A desertificação do interior, normalmente a desertificação humana, começa sempre ou passa sempre por uma desertificação física aliada ou que está na base de uma eventual desertificação social, ambiental também às vezes, e por isto, porquê? Porque não existem ou não existiram até agora políticas sustentadas que promovam uma coesão territorial de ordenamento e de ocupação do território com atividades que não só o turismo. Portanto, não podemos, e mesmo quando falamos em turismo, não podemos falar só no turismo na orla costeira. O turismo pode aparecer com muita qualidade, como uma boa oferta também no interior. Agora, tudo isto, se nós tivermos atividades produtivas nos vários setores, no setor primário, na agricultura, depois na indústria, nos serviços, se tivermos vários setores de atividade ativos, passo o pleonasmo, naturalmente que deixará de existir a precariedade na oferta de emprego, ela deixará de ser sazonal e passa a ser temporariamente sazonal, mas com outras ofertas laterais ali, com outra sazonalidade. A oferta de emprego é maior. As ofertas do ponto de vista de turísticos podem ser maiores também, mas isto tudo passa, quer dizer, ninguém vem fazer turismo. Pese embora nós termos a possibilidade de usufruir de paisagem, de ambiente, e nesta altura, toda a conjuntura, se é favorável para o litoral, é muito mais favorável ainda para o interior, pelos espaços abertos, pela pouca população, pela pouca pressão de pessoas. Eu achei graça ali ao Bento Anastácio dizer que as pessoas não querem ter bichas na praia. Aqui no Alentejo não há bichas. E então bom, às vezes há algumas, mas começa a haver de facto há aqui também uma oferta que completa muito bem e que tem aqui uma janela de oportunidade. Mas para isso também terão que existir, políticas de incentivo sustentadas
e que olhem também para o interior como uma bolsa onde é possível criar este tipo de iniciativas também. Já existem, felizmente já existem, não é? Agora é preciso potenciá-las para que o turismo não seja só no verão. O turismo pode ser um turismo anual, com outro tipo de ofertas que não a praia. Para concluirmos o tema, Alberto Magalhães, há este desafio das empresas de agora também se terem de reinventar nesta reabertura, portanto, terem de conseguir ter novamente pessoas a trabalhar no setor, umas que tiveram de partir para outras atividades profissionais, se calhar formar até novos profissionais que não têm experiência. São vários desafios que existem neste setor da economia. Sim, eu não sou tão otimista como o Bento e o Ricardo em relação à procura de silêncio e de paz. Não sou tão otimista. Acho que há muita gente, há mais gente do que haveria antigamente à procura disso, é óbvio, mas não sei se chega para alimentar muito turismo, muito o setor do turismo. De qualquer maneira, no Alentejo, a situação turística já foi muito pior, não é? Eu conto duas pequenas histórias que me foram contadas por amigos meus de toda a confiança e que assistiram ao vivo. Uma história no Alentejo profundo, à beira, num café à beira da estrada nacional. Diz o dono para a mulher: "Ó Maria, fecha a porta que vem uma caminhonete de espanhóis." Este silêncio foi dramático para as pessoas encaixarem bem. Segunda história. Dois amigos entram numa tasca de uma aldeia, daquelas que tem um cortinado para as moscas e que nem tem anunciado que é uma tasca, e entram e perguntam à senhora que lá estava se fazia tostas mistas. Se fazia tostas mistas. E ela, com má modo, disse que sim, que fazia tostas mistas. Encaminhou-se para a cozinha, mas depois voltou para trás e perguntou-lhes: "Mas vocês querem mesmo tostas mistas?" E eles responderam: sim, estamos interessados em tostas mistas. "Lá tenho eu que ligar a torradeira." É muito bonito, é muito típico, é typical one, são coisas típicas que talvez alguns turistas gostem, mas eu suponho que a maior parte dos turistas detesta, não é? Que ser recebido assim. E nesse sentido, eu acho que casos destes já são raros. Eu acho que casos destes já são raros, o que é bom. Agora, não me parece que o Alentejo esteja bem preparado. Porquê? Porque sim, turismo rural, vamos para as vinhas, sossega, etc. Mas isso são pequenos números, não é? Não é coisa de grandes números. Pensemos em Évora, por exemplo. Vêm turistas, por exemplo, japoneses. Nós sabemos que quando os portugueses chegaram ao Japão, a corte portuguesa era em Évora, estava estabelecida em Évora. Os japoneses, quando vêm a Portugal, vêm a Lisboa, talvez ao Porto, mas com certeza ou quase certeza que vem em Évora. O que é que Évora tem preparado para receber japoneses? Tem algum sítio onde os japoneses possam relembrar, do ponto de vista português, o que foi a chegada dos portugueses ao Japão? Tem alguma coisa que os emocione? Tem alguma coisa que os faça gastar dinheiro? Não se vê. Estava a dar o exemplo dos portugueses, dos japoneses, mas pensemos no turista em geral. O que é que um turista em Évora tem para fazer? Além de ver as pedras, os monumentos, a paisagem, o que é que tem para fazer? O que é que há para fazer em Évora, do ponto de vista turístico? Praticamente zero. Eu não queria despedir-me deste tema sem dizer uma última coisa sobre o vírus. Eu outro dia ouvi um daqueles epidemiologistas que vão frequentemente à televisão falar, dizer o seguinte, e pareceu-me justificado. Neste momento é preciso, o vírus tem que passar de pandémico a endémico. Para isso é preciso ganhar imunidade de grupo, ou ir ganhando imunidade de grupo, e uma das coisas que é preciso agora que os grupos de risco estão mais ou menos protegidos, é preciso fazer o vírus circular.
é preciso fazer o vírus circular. O vírus tem que ir passando entre nós, matará muito pouco, como a gripe mata, não há risco zero nestas coisas. A vida é um risco e geralmente a vida, até dizia um médico meu amigo, a vida é uma doença prolongada que acaba quase sempre na morte, para não dizer sempre. As exceções são poucas, uma ou duas. E deram origem a religiões. Portanto, as vacinas passarão a ser sazonais contra o Covid, provavelmente, e nós temos que viver a nossa vida e qualquer dia temos que largar as máscaras, sobretudo quando estamos em espaços abertos e arejados, como é a praia ou a orla marítima. Tenho dito. Vamos entrar no último tema do programa de hoje, nesta terceira parte, minutos finais, com o Bento Anastácio a trazer-nos o tema Europa de joelhos perante a besta. Bem, para que os ouvintes saibam, para que os ouvintes saibam, antes de iniciarmos o programa, já o Alberto e o Ricardo perguntaram ao Bento Anastácio, mas afinal, quem é a besta? Ora, Bento, vamos lá descodificar o tema que nos trazes. Simples, eu falo obviamente da besta sionista, que se vê empoderada e capaz de destruir tudo e todos sem que ninguém se oponha. Única exceção, e pela primeira vez, o presidente Biden, porque achou que era ultrapassar os limites, dizer às cadeias de televisão e às agências de notícias: têm um quarto de hora para sair daí, que eu vou atirar o edifício abaixo. Nós estamos perante mais uma ação do Estado sionista de Israel que viola todas as normas do direito internacional, viola todas as normas de relacionamento comum, mínimo, entre espécies civilizadas. Estamos perante mais uma tentativa de genocídio do povo palestiniano. E temos uma Europa que continua a olhar para o lado como se nada se estivesse a passar. Tem a senhora Presidente da Comissão Europeia pouca vergonha de vir apresentar os pêsames pelas vítimas do Hamas. É claro que há vítimas por parte deste grupo terrorista, mas esqueceu-se de falar nas vítimas provocadas por outro grupo terrorista que se chama Likud, que é poder no Estado de Israel. E continuam impávidos e serenos a deixar que todos os dias caiam milhares de bombas sobre aquele povo mártir. Não cairão tantas, já que o efeito da solidariedade internacionalista dos estivadores deste mundo cortou a possibilidade de serem carregados ou descarregados quaisquer barcos com materiais de guerra para o Estado sionista de Israel. A eles o meu agradecimento, a solidariedade de um povo, e dizer que de facto ou as coisas começam a ser olhadas de outra forma, ou a Europa está a legitimar ações do Hamas, ações de outra jihad qualquer, quando voltarem por esses campos, espero eu não, mas por essas cidades e por essa Europa fora, gente capaz de se fazer explodir para uma vingança qualquer atroz por aí fora. Mas há, de facto, neste momento, um povo a ser esmagado e que vai trazer consequências graves para a segurança do mundo. Não se deixa à solta e ainda por cima provocados grupos jihadistas como o Hamas, porque temos no poder em Israel grupos terroristas como o Likud, disse.
Ricardo Freixal, o agudizar desta situação no Médio Oriente acontece com regularidade, mas espera sempre que não volte a acontecer. E o certo é que desta vez voltou a acontecer outra vez e a violência é grande. Que comentário faz ao tema que o Bento nos traz? Bom, o primeiro que tudo, seria bom que nós estivéssemos aqui a debater a questão israelo-árabe que já dura, infelizmente, há muito tempo, não é? E que faz vítimas. E, portanto, há vítimas inocentes do lado palestiniano, do lado dos árabes palestinianos, há vítimas inocentes do lado de Israel também. E a análise desta questão daria para não sei quantos programas aqui, porque tínhamos que ir a razões de natureza histórica, de natureza cultural, de natureza religiosa, para ver se conseguíamos encontrar, no meio deste emaranhado de pilares que sustentam todo este conflito, ver se conseguíamos encontrar os verdadeiros responsáveis. Quer dizer, que é muito difícil, porque há aqui razões que assistem a um lado e ao outro. Agora, desculpa, não há bons da fita Alberto, desculpa, deixa-me lá acabar. Só estava a dizer que não há bons da fita nesta história, portanto não vai encontrar. Não há bons da fita nesta história. Não, claro que não há. E o primeiro que eu lamento é o conflito existir, permanecer e continuar ao longo de todo este tempo, porque é um conflito latente. E se formos encontrar agora, mas quem é que despoltou agora em 2021 não se sabe. Quer dizer, há todo um crescente de acontecimentos que gerou uma espiral que termina depois no bombardeamento. Quer dizer, e de facto aqui parece que é politicamente correto, dentro de algum espectro político, de algumas franjas políticas, parece que é politicamente correto dizer que o culpado é sempre Israel. É claro que não é também sempre Israel, haverá culpas aqui repartidas entre as duas fações. Agora, o acabar com isto, não sei, parece que quanto mais tempo passa, quanto mais nós vamos avançando na temporização do conflito, mais ele se agudiza e mais extremadas são as posições. E aí não podemos, quer dizer, mas Israel reage e utiliza de forças que são desmesuradamente superiores ao Hamas. Mas o Hamas só bombardeia com rockets porque é aquilo que tem. Porque se tivesse outra coisa qualquer, bombardeava com outra coisa qualquer. E, portanto, aqui o mal é existir esse conflito latente que descamba para o extremismo. E aqui o Hamas não está. Porque o Hamas não representa o povo palestino. O Hamas é uma organização terrorista que por dar cá, por razões de natureza política, religiosa e tudo isto junto, sistematicamente quer, baseado no seu fundamentalismo islâmico, acabar pura e simplesmente com o Estado de Israel. E aqui eu às vezes começo a olhar, mas o povo de Israel foi perseguido ao longo da história, mas de todo o lado. E aqui não podemos ser do Porto e do Benfica ao mesmo tempo. Se nós aqui criticamos, o Sporting está fora disto, não é? Se nós aqui isto é para aliviar um pouco aqui a atenção. Se nós criticamos aqui a falta de respeito pelas religiões, pelos povos, se condenamos a perseguição, não podemos aqui condenar porque ela vem de um lado e desculpar porque vem do outro. E, portanto, é muito complicado a emaranhar situações. Agora, no meio de tudo isto, o que se lamenta é claro que Israel depois responde com a força que tem à sua disposição, porque luta ao longo do tempo, são 7 milhões de israelitas contra 300 milhões de árabes, de islamistas. E, portanto, isto aqui é quase que um lutar dia a dia pela sua existência enquanto povo, pela sua cultura, pelas suas raízes culturais, enfim, tudo isto. E há bocado ouvi o Alberto Magalhães falar do dia da unidade nacional, aquele dia do exército. Cada cidadão israelita, e não é só Israel, há países europeus que fazem este tipo de preparação também dos seus pseudo-mancebos, em que lhe dão uma preparação prévia, elementar, para que eles estejam preparados para responder
às agressões, porque hoje em dia os cenários de guerra são completamente diferentes do que eram há 40 anos atrás, e a tensão diária que se vive de um momento para o outro espoleta numa situação destas. Agora, o que eu lamento para já é que o conflito exista e que existam vítimas inocentes de um lado e do outro do conflito. Ou seja, não faz sentido nenhum, não há nada que justifique hoje em dia este tipo de atuação. Alberto Magalhães, e temos uma situação em que a Europa também não está a responder como deveria, como aqui também critica o Bento Anastácio. É muito complicado responder em tão pouco tempo, é um problema tão complicado. Eu começo não pela Europa, mas pela besta. Vou começar pela besta, o sionismo. O sionismo, que eu saiba, o sionismo foi um movimento que começou no final do século XIX e que tinha um fito: arranjar para o povo judeu um lar, um país, uma casa, visto que o povo judeu estava disperso pelo mundo, tinha sido expulso de Israel, ou da Palestina, se quiserem, porque Israel ainda não existia, tinha sido expulso da Palestina há séculos. Ora bem... Mas logo inicialmente pelos romanos, no século III depois de Cristo. Mas além de expulso do seu lar, digamos assim, os judeus tinham outro problema. Eram perseguidos. Não foram os nazis que começaram a perseguição aos judeus. Os pogroms, já para não falarem, no Dom Manuel I, que estupidamente expulsou os judeus que tinham grande parte do dinheiro português e os expulsou de cá. Mas já para não falar disso, e daqueles que foram assados na fogueira da Inquisição, os pogroms na Europa e na Rússia continuaram depois da Idade Média acabarem. E foram esses pogroms, essas perseguições aos judeus, que levaram ao sionismo. Nós temos que arranjar um sítio para nós. Portanto, em 1947, ou melhor, vamos por partes, a partir de 1890, ou dessa década, o movimento sionista começou a transportar judeus para a Palestina, onde já havia judeus. Os judeus nunca foram todos expulsos, havia lá judeus, eram uma minoria cercada de árabes e turcos por todo o lado, porque, entretanto, a Palestina, nessa altura, no fim do século XIX, fazia parte do Império Otomano, que só perdeu a Palestina com a Primeira Guerra Mundial, quando perdeu a Primeira Guerra Mundial. Portanto, os judeus iam para a Palestina e compravam terras. O movimento sionista comprava terras ao ocupante turco e aos árabes, que lá tinham propriedades. Portanto, os árabes começaram a vender terras aos judeus. Os judeus tinham dinheiro. Em 1917... reparem, ainda antes da segunda, do término da Primeira Guerra Mundial, os ingleses fizeram uma declaração Balfour. Estamos com alguma dificuldade em ouvir o Alberto Magalhães nesta resenha histórica que ele nos está a fazer e não conseguimos escutar agora neste momento. Pode ser que entretanto regresse, mas ficava claro que o Alberto também deixava presente que era necessário, que sem querer para explicar este assunto, era necessário andar muito para trás no tempo para poder encontrar respostas. Alberto, nós perdemos a ligação, a tua ligação, e não ouvimos. Vamos só ouvir? Agora... As crianças que foram assassinadas ontem. O Hamas põe crianças nos sítios onde sabe que as bombas vão cair para elas serem assassinadas. Se há assassinos, são os tipos do Hamas. Isso é a mesma coisa que dizer que... Diz-me, qual é a diferença entre o Hamas e o Likud? A diferença é que vamos dar a oportunidade ao Alberto Magalhães de responder. Telefona para os... O Likud telefona para os gajos da Palestina a dizer: nós vamos bombardear a vossa sede, saiam daí porque senão morrem. Porque estavam lá americanos. Como fizeram com a Associated Press, com a sede da Al Jazeera, como fizeram com a... Posso falarem? Ou queres-me censurarem? Como fizeram com a sede da Al Jazeera, como fizeram com a sede da Al Jazeera. Continuas a boicotar-me, Bento. Como fizeram com a sede da Al Jazeera e da Associated Press,
que era um prédio que veio abaixo realmente, mas eles telefonaram antes para as pessoas saírem de lá, e era um prédio em que o Hamas tinha uma data de escritórios e de armazéns, porque sabia que a probabilidade dos israelitas bombardearem jornalistas era muito baixa. Este é que é o problema. Isto Posso para responder sobre as criancinhas. As criancinhas é uma vergonha. O Alberto concluir e depois o tema será encerrado pelo Bento Anastácio. As criancinhas é uma vergonha. É uma vergonha que um povo se sirva das crianças como escudo humano para evitar bombardeamentos. É uma vergonha. É só isso que eu tenho a dizer sobre as criancinhas. Voltando à vaca fria, Israel, quando não chegam a 10 milhões de habitantes, vive rodeado de 300 milhões de muçulmanos. Quase todos árabes, mas também há persas do Irão. Os árabes sempre tentaram impedir a fundação, que estava prevista pela Carta das Nações Unidas em 1947, desde a fundação que os árabes invadiram ou tentaram invadir sistematicamente os territórios cedidos pela Inglaterra, que era a potência colonial, ou que estava encarregada de manter a ordem naquele território que nunca tinha sido um Estado, ou há muitos séculos que não era Estado nenhum, e os árabes sempre tentaram impedir a fundação de Israel, sempre. Logo em 1948 tentaram invadiram Gaza, o Egito tomou conta da faixa de Gaza, a Cisjordânia foi invadida pela Transjordânia, que hoje em dia é a Jordânia, a Síria e o Líbano, o Iraque, todos invadiram ou tentaram invadir Israel. Foram rechaçados. Na Guerra dos Seis Dias, em 1967, Síria, Egito, Iraque, Jordânia, com o apoio da Arábia Saudita, do Kuwait, da Argélia e do Sudão, tentaram invadir Israel. Foram rechaçados em 6 dias. Porquê? Porque Israel tem um grande poderio militar fornecido pelos Estados Unidos e pelos judeus americanos. E ainda bem para eles, porque senão já não existiam, já tinham sido todos chacinados. Quando tu dizes, Bento, que... Para concluir então, Alberto... É preciso impedir, a Europa tem que impedir o genocídio do povo palestiniano. Qual genocídio? Então eles telefonam para a dizer que vão bombardear para as pessoas saírem de lá e são acusados de genocídio. Genocídio queriam os árabes fazer aos israelitas. Esse é que é o problema. Vamos concluir o programa de hoje. Só para dizer, já nem temos tempo para a segunda volta, mesmo só para o Bento fechar. Eu também concordo que neste momento as partes não têm razão nenhuma, porque é a extrema-direita que tomou o poder, por culpa dos árabes, tomou o poder em Israel há muitos anos já, e do outro lado, o Hamas, ao contrário do que o Ricardo diz, representa os palestinianos, porque neste momento, se houvesse eleições e a autoridade palestiniana na Cisjordânia adiou as eleições porque sabe que se neste momento houvesse eleições, era o Hamas que ganhava as eleições. E isto é grave, porque são dois povos que andam a votar nas extremas e, portanto, o futuro é muito miserável. Digo eu. Bento Anastácio, para fechar o assunto, tem de ser mesmo rápido, não teremos segunda volta. Mas para ser claro, o Hamas não representa o povo palestiniano. Então, o povo palestiniano é representado pela autoridade palestiniana, democraticamente eleita e presidida há 15 anos, democraticamente eleita há 15 anos. Ora bem, porque... Agora já não é democraticamente eleita. Porque, entretanto, Israel nunca permitiu condições para ele voltar a existir. Quem não quis eleições foi a autoridade palestina. Teremos oportunidade para outro debate, só para o Bento fechar. Bento, tens de concluir. Para a semana falamos. Por exemplo. Agora, a tentativa de querer tornar soft a morte de milhares de crianças. Quais milhares de crianças? Não sejas assim. Tecnologia pura. Bem, o assunto está só aqui a apontar. Temos que fechar o programa porque já não temos tempo. Lamenta-se de facto o número de pessoas que morrem. Seria demais, mas ao longo destes 101 anos, o conflito na Síria matou 10 vezes mais pessoas que estes conflitos de agora. Mas eu não consigo achar de matar 10 pessoas. Bento Anastácio, dando aqui a oportunidade para o Bento fechar, temos de terminar o programa. Bento Anastácio, disseste que hoje há uma vigília, correto? Esta terça-feira é na Praça do Sertório, correto? Era na Praça do Sertório, com a presença de quem quiser por lá estar presente. Muito bem. Chegamos assim ao final do A Torta e Direito. Vamos chegar assim ao final do programa A Torta e Direito com o Alberto Magalhães, o Bento Anastácio e o Ricardo Freixal. Já viu que há muito mais para conversar. Bem, não perca o próximo
próximo programa aqui na DNFM, nos 94.1, também no meu canal, e 121, 124 e no canal de YouTube da DNFM. Boa tarde e até de hoje uma semana. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal.